E aí galera, voltamos pra fazer mais um vídeo pra vocês. Estamos eu e Brunito e eu aqui no Brasil, né? Voltamos, vocês já sabem. A gente teve um grupo em Ubatuba recentemente. Temos outros grupos acontecendo de viagem. Pra quem não sabe, é porque a gente fala bastante sobre isso lá no Instagram, né, Bruno? Se você não segue a gente, Mila Faria, Bruno P. Faria. E lá estão todos os updates da vida. E eu só queria começar a introdução desse vídeo falando da minha voz. A gente tem mudado muito, né, Bruno? Do verão pro inverno, calor, frio. E aí eu tô com uma tosse seca que não passa desde Malta, né? Essa vai ser minha voz no vídeo, então já peço desculpa no começo do vídeo, cara. E a minha voz tá normal porque já passei por isso umas semanas atrás e agora voltou, graças a Deus. Então é isso, gente. Pra quem não conhece a gente, meu nome é Camila, essa é minha irmã Bruna. A gente tem esse canal onde a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios, diferentes experiências que a gente teve em diferentes países e a gente compartilha tudo aqui com vocês. Esse é o conteúdo do canal. E como vocês sabem, a gente tava morando na França, ficamos lá por um ano pra aprender francês. Morávamos numa cidade chamada Biarritz, que a gente já falou aqui várias vezes no canal, tem até uma playlist, Camila e Bruno em Biarritz. E a história de hoje é exatamente lá, né? Nessa cidade que a gente gostou tanto de morar, mas obviamente não foram tudo sempre coisas boas, positivas, e a gente realmente tentou trazer esses dois lados aqui no canal o tempo todo. A gente falava sobre coisas boas, que era a gente aprendendo surf, aprendendo francês, conhecendo pessoas, e as partes negativas que a gente vai falar uma dessas histórias aqui agora nesse vídeo. Pra quem não sabe, a gente foi pra França pra aprender francês. Eu e a Bruna, a gente já fala inglês, porque a gente fez um intercâmbio antes, de high school, há muito tempo. Depois a gente foi morar na Espanha durante a faculdade, então a gente fala espanhol. A Bruna depois morou no México um tempão, fala espanhol muito bem, e o próximo passo seria aprender francês. A gente tem interesse, né, em aprender idiomas, até porque a gente viaja bastante, a gente sabe o quanto aprender um novo idioma traz benefícios tanto pra vida profissional quanto pessoal. Então esse era o objetivo da gente lá na França, em Biarritz. Mas não foi tão fácil assim aprender francês, né, Bruna? Pra socializar e tal, quando você não sabe muito da língua. Então a gente já tinha estudado, só que no vamos ver é difícil, gente, realmente é bem difícil. Então a gente acabava meio que usando bastante o inglês e o espanhol pra fazer amigos, pra se comunicar, até pra pedir coisa. Lá era uma cidade bem turística, né? Então o inglês e o espanhol, eles estavam aí todos os dias na nossa vida lá, né? Até quando a gente tentava falar francês, muitas vezes eles percebiam que a gente era estrangeira e já, muitas vezes não, sempre percebiam que a gente era estrangeira por causa do sotaque, pelas palavras que a gente escolhia e tal, e aí eles já trocavam diretamente pra inglês ou espanhol. E muita gente acha que na França eles não querem falar inglês, que eles não falam outros idiomas, mas nessa região que a gente tava, sim, falavam muito bem inglês, muito bem espanhol, porque tava muito perto da Espanha. E também tem uma coisa que a gente já percebeu, que as pessoas um pouco mais jovens francesas falam, sim, muito bem inglês, né? Então eles não ligam de falar inglês. Pelo menos essa é a nossa experiência nessa cidade, né? Quem acompanha o canal já tá cansado de saber que a gente sempre fala sobre o aprendizado de línguas e quanto saber inglês te ajuda bastante. Então a gente queria aproveitar essa parte do vídeo antes de contar a história pra falar sobre o patrocinador desse vídeo, o Cambly. Se você não conhece o Cambly, é uma plataforma pra você aprender inglês. Você fala com professores nativos. É pra todos os níveis de inglês, então desde o básico até o avançado, você pode fazer o Cambly. E esses professores, eles podem ser de diferentes lugares do mundo. Então se você quiser treinar um sotaque australiano, você consegue achar um professor da Austrália. Um sotaque britânico, acha um professor do Reino Unido, Inglaterra, enfim. Então isso é bem legal do Cambly também. E como a gente já fala inglês, a gente participa das aulas em grupo do Cambly, onde você pode treinar a conversação e conhecer pessoas de diferentes países. Mas agora o Cambly vem com uma novidade, que são aulas em grupo pra iniciantes. Isso é muito legal, porque o professor é preparado pra ensinar iniciantes e também os outros alunos são iniciantes. Então as pessoas não se sentem intimidadas de quando entra na aula, vê uma pessoa no nível intermediário, avançado e não quer falar nada. Todo mundo tem basicamente o mesmo nível, então isso ajuda bastante pra fluir a aula e também pra você se sentir mais confortável, mais seguro na aula. Vou mostrar um trecho da aula pra vocês entenderem um pouco como funciona. Nessa aula a tutora vai explicar como funciona a aula pra iniciantes. Coming up next is grammar. So we go right into grammar. There is a dialogue. And first they will listen to me read the dialogue. And then they will take turns reading the dialogue. If I have two strong students in the class, then I allow those students to partner together. One will read the light green and the other student will read the dark green. And then the third student, typically I will go with that student. We will take turns. E para comemorar esse lançamento de aulas em grupo para iniciantes, o Cambly vem com uma super promoção. Todos os planos deles estão em promoção e tem plano que é tão barato que a aula sai por R$8. É o menor preço por aula que eles já ofereceram, mas é só até sexta-feira agora. Então a gente vai deixar o nosso link e código aí na descrição para vocês usarem e garantirem essa promoção, mas lembrem, é só até o final dessa semana. Bom, agora vamos pra história na França, que tem muito a ver com o inglês me salvando numa situação, né? Sim, dá pra ver que mesmo você na França, você vai falar, ou na verdade não só na França, né, mas qualquer país
país, você vai falar um pouco de inglês. Bom, o ano é 2022, estávamos vivendo a Copa do Mundo e a gente tava na França, né? Então, os jogos do Brasil quase não tinham ninguém nos bares, mas a gente tava acompanhando, né? E os jogos da França sempre muito lotados. A Bruna me manda uma mensagem falando que ela iria num bar ver o jogo da França com um amigo dela, né? E quem lembra que a gente tava fazendo aquele desafio sem álcool, 30 dias sem álcool, então a gente tava naquele momento, Copa do Mundo, sem beber e... tava normal, né? A gente tava acostumadíssima já, gostando de experimentar cerveja sem álcool. E a gente tava na fase de ir em bares diferentes que a gente sabia que tinham cerveja sem álcool. Então, eram 2 principais lá que tinham cervejas boas e tava tudo certo. Eu fui nesse bar que a Bruna tava indo naquele dia ver o jogo da França, a gente foi no jogo do Brasil, só nós duas, e tinha cerveja sem álcool, tudo certo. Então, quando ela me mandou mensagem falando que ela voltaria nesse bar com um amigo que era francês, assistiu o jogo, eu falei, tá bom, talvez eu vá, tomo uma cerveja sem álcool com vocês. E é isso, tipo assim, eu não tava nem aí pro jogo da França, sinceramente. Mas isso é uma experiência legal, né? De ver como tava, porque os do Brasil realmente só dava gente lá. E até eu mesma fui de última hora, eu não ia nesse jogo, aí esse menino mandou uma mensagem, eu falei, bom, vou, né? Tô querendo um amigo francês, vou falar com o menino. Tudo bem que a gente falava inglês, mas ele sempre me perguntava coisas em francês, se eu sabia ou não, falava algumas frases, também escutava ele falando com as pessoas, então isso era bom, né? Pra gente aprender. E aí mandei mensagem pra Camila, perguntando de última hora também se ela queria ir. E... a Bruna já tava lá, né? Quando você... quando eu mandei mensagem pra ela, não lembro onde você tava, né? Que você tava chegando em casa. Aí eu falei pra ela, eu já vou antes, você me encontra lá se você quiser. E era a primeira vez que eu ia conhecer esse cara, eu não conhecia. Ela não conhecia ainda. Eu também quase não conhecia o cara, eu conheci no Tinder, acho. Na verdade nem é Tinder, Bumble, né? Mas eu já tinha saído com ele, não? Eu tinha saído com ele outros dias que a gente foi tomar um café, e isso a gente sempre fala, né? Que na França, na Europa, é um pouco diferente esse negócio de date. Então, eu, na verdade, nunca cheguei a ficar com esse menino. A gente só foi se conhecer mesmo. A gente tinha muitas coisas em comum, ele tinha morado muitos anos nos Estados Unidos, eu também já tinha morado nos Estados Unidos, então a gente falava muito sobre morar fora e essa volta, quando você volta pro seu próprio país, na França, né? Então você não tem tantos amigos assim. Então, a gente tinha bastante coisa pra conversar. E eu gostei dele, ele era simpático, legal, mas não rolou mais do que amizade mesmo. Aí fomos pra esse bar, que não era tão longe de casa na época lá, né? E eu chego lá, gente, era assim, Copa do Mundo na França. É como se fosse um jogo do Brasil, no Brasil. Então o bar tava lotado, entupido até o teto, né, Bruno? Lotado de gente na rua, porque era tipo um pubzinho, assim, então tinham várias TVs de esporte, né? E aí tinha TV do lado de fora, tinha TV do lado de dentro, e tinha mais gente do que cabia no pub, isso era um fato. E as pessoas na calçada até assistindo o jogo, né? Gente que não tava frequentando no bar, até porque não tinha onde sentar. Como a Bruna tinha chegado um pouco antes, ela já tava lá dentro com o menino, e quando eu chego não tinha lugar pra mim, e eu falei, tá bom, beleza. E a Bruna me falou assim, cara, não tem cerveja sem álcool. Eu pedi essa ginger beer e tá horrível, não pede. Você falou basicamente isso pra mim, né? Exatamente. Eu mandei por mensagem pra você até, né? Falei pra ela por mensagem que tinha odiado a ginger beer, que não era pra pedir, e que não tinha cerveja sem álcool, então a gente ia ficar sem beber nada, né? Eu fui pra lá já sabendo disso, e cheguei, a Bruna tava numa mesa com o menino. Ele consumindo, né? Sim. Você também tava consumindo, apesar dela ter odiado a ginger beer que ela tinha pedido. E eu tava em pé, mas falei, ok, né, tô aqui. Aí o menino virou e falou, tem cadeira lá no fundo. tipo, uma cadeira jogada lá. E aí foi ele que foi pegar pra mim, né? Ele se movimentou, pegou a cadeira pra Camila. E outra coisa também é que a pessoa que pediu a ginger beer e a cerveja foi o menino. Até porque o bar tava lotado. Eu não ia conseguir pedir, tipo, com aquele barulho todo, né? E ele falou, você quer pedir? Eu falei, não, pode pedir você. E ele pediu. E eu falei, pode deixar que eu pago. Porque quando a gente foi tomar café, ele pagou tudo. Ele pagou meu café, pagou minha ginger beer também, que eu tinha tomado ginger beer. Então eu falei, agora é minha vez. Ele falou, Tá bom, pode pagar. então eu paguei a cerveja dele e a minha ginger beer no meu cartão. E eu tô dando esses detalhes porque vai ser importante na história, então preste atenção. Aí beleza, gente. O menino pegou a cadeira pra mim. Eu sentei lá num canto, tipo, eu não tava vendo nada do jogo, porque tinha 1 milhão de pessoas em pé na minha frente, não tava enxergando nada. Não tava consumindo, porque a Bruna me falou, não tem cerveja sem álcool. Beleza. Primeiro tempo inteiro, eu fiquei lá só viajando na maionese, tipo, a gente até conversou com o menino um pouco, mas ele tava assistindo o jogo, então... Tava lá, gente, literalmente, tava fazendo nada. Num cantinho, beleza. Passei o primeiro tempo, começou a me dar fome. Eles não estavam servindo comida, porque tava muito lotado, então era só bebida e tal. Eu falei pra Bruna, eu vou ali na esquina pra pegar comida, pegar algum salgadinho, alguma coisa, e eu já volto. E aí foi no intervalo, né, do primeiro e segundo tempo. Fui pra lá, gente. Quando eu chego na tabacaria, que eu fui pegar uma Pringles, eu passei na frente da geladeira da tabacaria e tinha cerveja sem álcool. E tinha 4 cervejas sem álcool, eu acho. Da pequena, que é a Heineken, e é uma das cervejas mais gostosas que a gente achou, né, de cerveja zero, assim. E eu pensei, cara, vou comprar, porque depois eu não sei pra onde a gente vai. A gente tava planejando, né, de fazer alguma coisa até.
pé e só tenho mais o segundo tempo, vou comprar e levar numa sacola, porque não é tão fácil achar assim nos lugares. Teve vários pubs que a gente foi que não tinha cerveja sem álcool, né? Então eu pensei, vou comprar pra me garantir se a gente for, sei lá, pra casa de alguém ou pra praia, fazer alguma coisa, eu vou comprar a minha. Mas em nenhum momento eu tava com a intenção de levar pro bar. Eu só pedi uma sacolinha e fui. De novo, tava lotado. Eu acho que eu voltei já na hora que tava começando o segundo tempo, né? Sim, acho que já tinha começado. É. E aí, aquela bagunça, todo mundo em pé, todo mundo conversando, e o pessoal gritando por cada momento do jogo, né? E a Camila volta e ela senta do meu lado. Tanto acho que eu nem percebi, né? Que você que sentou do meu lado de volta. Sentei lá no canto, gente, e fiquei comendo minha Pringles lá, assistindo o jogo. Só que aconteceu, no meio do negócio, começou a me dar sede, óbvio. Eu tava lá comendo a Pringles. E aí, eu falei pra Bruna, você acha ruim eu abrir a cerveja aqui? E a Bruna falou, cara, não sei. E a gente sabe que europeu é chato, né? Então, a gente pensou, acho melhor não. Eu falei, o segurança tá aqui do meu lado, eu vou fazer o seguinte que eu aprendi, foi com o europeu isso aí, né, Bruna? Pede desculpa, mas não pede licença, porque eles fazem isso. Eles fazem o que eles bem entendem, sem saber se tá certo ou não. E por isso que eu achei muito importante também a gente contar essa história desse bar aí, depois de eu explicar dos trombadinhos europeus. Porque, gente, é muito normal pra eles esse negócio de furar fila. Eu e a Bruna, a gente tinha histórias diárias de pessoas furando fila na nossa cara. Supermercado era um auge, né, Bruna? Cara, você tava na fila do supermercado, as pessoas passavam por cima de você. Aconteceu assim, eu e a Bruna esperando na fila do supermercado. Tem uma pessoa lá, a pessoa tava saindo. Uma mulher atrás da gente falou, Vocês duas não vão, eu vou. a gente tava esperando a pessoa sair do caixa, lembra? Ela quer que você fique grudada com a pessoa da frente, pressionando pra ela sair rápido, senão você perde seu lugar. E eles passam por cima mesmo, assim. Tipo, eles falam assim, tchau, você não vai, eu vou. Outra vez, também no supermercado, tinha uma mulher atrás de mim, eram 2 caixas, só que era uma fila única, sempre foi fila única lá, né? Nunca eram, tipo, 2 filas. E aí ela virou pra mim e falou, Você tá na direita ou na esquerda? No caixa da direita ou da esquerda? eu expliquei pra ela, falei em francês pra ela, falei, olha, a fila é única, só tem uma. Aí ela falou assim, Não é não. pegou e passou na minha frente e entrou no caixa. Eu fiquei assim, gente, eles são muito doidos. Isso acontecia com a gente todas as vezes, né? Eu saía na rua pra brigar. Porque eles são desse nível, assim. No ônibus, né? Passa por cima dos outros, empurra os outros. E eu ficava muito chocada, porque eles falam, né? Não, eles não gostam de encostar. É primeiro mundo, eles são muito educados. E eu falo, eu não sei que mundo que as pessoas acham que vivem, que é desse jeito. Mas, da minha experiência, não era, gente. Eles fazem tudo da cabeça deles. O de furar fila era o máximo, né? Era todo tempo, toda hora. O tempo todo, todos os dias, pessoas de diferentes idades. E diferente do outro vídeo, que muita gente me falou, eu nunca vi isso na França, quando você vai lá tem vários comentários de gente falando que conheceu europeus, que entra na loja e pega coisa no supermercado, esse tipo de coisa. Gente, não é nada fora do comum, sinceramente. É óbvio que eu tô falando, não é todo mundo. Não tô generalizando, mas não é fora do comum acontecer. Eles fazem isso porque pra eles estão dando uma de esperto. E o menino falava pra mim, né? Ai, meus amigos, a gente não paga restaurante. Nossa, era isso, gente. Pra mim, esse negócio de, vou abrir uma cerveja aqui, é uma coisa que eles fariam tranquilamente. Sinceramente, assim, eu vejo vários fazendo isso. E também outra coisa. E não iam nem ficar com medo, né? Eu ainda tava pensando, tipo, será que é chato? Eles não. Outra coisa também, quando eu tava viajando na América do Sul, eu vi muitas vezes eles fazendo várias coisas e faziam coisas erradas que eram muito piores do que abrir uma cerveja num bar lotado, muito piores. E quando alguém falava pra eles, chamar a atenção deles, que era quase nunca, porque eles realmente conseguem... Deita e rola, né? Deita e rola na América do Sul e todo mundo fica, meu Deus, o europeu tá fazendo, deixa quieto. E quando alguém se atrevia a chamar a atenção deles, eles ficavam putos, xingavam, gritavam, como se eles dominassem aquele lugar, como se eles fossem daquele país. Então, de verdade, quando eu vejo eles fazendo esses escândalos, ou eles fazendo coisa errada, tipo, pra mim, já vi 1000 vezes, nem fico mais chocada, nem me surpreende, porque eu já vi muitas vezes, já sei como funciona, e eu sei que pra brasileiro que nunca foi pra fora, ou então brasileiro que tá morando lá há 10 anos e vivendo no mundo da lua, eles acham que não acontece, que eles não fariam isso, mas sim fazem o tempo todo. Sim. E o que me irrita neles é essa hipocrisia de falar, no meu país tudo funciona. Eu conheci uma sueca que ela falou pra mim isso. Lá na Suécia a gente é politicamente correto, a gente faz tudo certinho, a gente isso, a gente aquilo, porque não tem corrupção, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Cara, a quantidade de suecos que eu vi viajando pra outro país e só fazendo merda, coisas absurdas. Gente, assim, vamos fazer um vídeo um dia contando as coisas absurdas que a gente já viu o europeu fazendo. Mas tem umas influenciadoras suecas que a gente já viu o conteúdo delas aí pela internet. E, cara, elas só dão dica de como dar golpe em viagem. É ou não é, Bruna? É bizarro. E todo mundo comentando. Nossa, que incrível. É tipo assim, compra passagem aérea e cancela e vocês vão conseguir um reembolso da passagem aérea ganhando mais do que você tava pagando. Pule o muro do México do festival, porque aí você não vai precisar pagar. Como entrar em hotéis, que a gente falou no outro vídeo, como entrar em hotéis pra usar piscina e tirar fotos como essa. É só rolê trombadinha, gente. Tô falando muito sério isso. E pra eles não é visto como algo, sei lá, ruim. Eles se acham espertos mesmo. É isso. Mas o que me revolta nesses casos é que se eu faço alguma coisa igual, parecida, ou um pouquinho menos, aí
eu sou a latina esperta, a latina, na verdade, trombadinha. E, na verdade, eu seria atacadíssima na internet se eu fizesse um conteúdo Imagina desse. eu e a Bruna fazendo esse conteúdo. Gente, olha, como dar golpe em europeus. Gente, tipo assim, os próprios brasileiros iam acabar com a nossa raça. Exatamente. E eles não, eles fazem esses conteúdos mesmo, assim, e fazem isso no dia a dia, e não é visto como nada ruim. E por que eu tô falando isso? Porque eu, naquele momento, eu falei pra Bruna, você acha ruim eu abrir a cerveja aqui? E a gente falou, cara, o bar tá lotado, se alguém ver ou vier falar comigo, eu saio, porque eu não faço questão nenhuma de estar nesse bar, eu só tava lá porque tava a Bruna e o menino. E eu não tava atrapalhando ninguém, eu não tava pegando o lugar de ninguém, como eu falei pra vocês quando eu cheguei, não tinha nem cadeira, o menino pegou a cadeira jogada, um banco lá jogado, e tava todo mundo em pé, e tinha um monte de gente no bar que só tava assistindo o jogo e também não tava consumindo nada. Não justifica, E outra coisa bem importante também é que tinha uma cadeira do lado, que era a cadeira do menino que tava comigo, e tava vazia porque ele, no meio do jogo, levantou da cadeira e ficou sentado em cima da mesa. E outra coisa também, que se eu tivesse sentado em cima da mesa, já seria um problema. Mas como era ele, né, francês, tudo certo, ele sentou em cima da mesa. Pra ele enxergar melhor a TV, porque não dava pra ver debaixo de onde eu tava. Como eu falei pra vocês, eu não estava vendo o jogo. Beleza, gente. Aconteceu isso, eu abri a primeira cerveja. E nessa parte do vídeo, eu já sei que o próprio brasileiro vai falar, também, assim, noção, não sei o que, nanana. E tá tudo certo, gente. Pra mim, eu mesmo admito, eu falo, talvez eu não deveria ter aberto a cerveja lá. Mas tem formas das coisas acontecerem. Passou o primeiro segurança e ele viu e não falou nada. Ele simplesmente olhou e falou, ok, foda-se. E eu pensei, porque realmente não tem como você saber se é um problema ou não. Às vezes, eu e a Bruna, a gente achava que alguma coisa era problema e todo mundo tava fazendo qualquer coisa e não é problema. Quando você tá em outro país, você não sabe o que é certo pra eles e o que é errado pra eles. Você vai meio na tentativa e no erro. E aí, num dia de Copa, eu imagino que no Brasil, assim, pessoas vão mudando de bar, tem um bar do lado do outro, eles não ficam muito controlando isso. Mas beleza. Aliás, em Biarritz mesmo, aquela rua de bar, e que você pega um copo de um bar, deixa no outro, e você vai indo, assim, eles não controlam muito isso. E quando você namorou em outro país, você percebe muito o que as pessoas estão fazendo e você acaba fazendo muita coisa igual. Eu lembro que a gente até conversou sobre isso. Será que eu abro? Eu falei, acho que eles abririam. Literalmente a gente falou isso. Acho que eles estão cagando. Eles abririam e eu acho que não teria problema nenhum. Exato. Se eu achasse que fosse um mega problema, eu não teria aberto, né? Mas literalmente o que a Bruna falou, a gente vê eles fazendo essas coisas e daí você fala, beleza. O primeiro segurança passou, não falou nada. Aí eu vi o cara do bar passando, ele me viu e não falou nada. Tipo assim, é literalmente isso. Tava todo mundo cagando pra mim, ninguém tava nem aí pra mim. Tinha muito mais coisa acontecendo no bar do que eu lá no canto, beleza. Até que chega essa mulher, que a gente já tinha visto ela em outras vezes que a gente foi nesse bar. Ela já tinha me visto também, porque eu frequentava esse bar. E todas as vezes essa mulher tava com uma cara de máxima no bar, né, Bruna? Tipo assim, odiando a vida. Tanto é que na última vez eu falei pra Bruna, eu comprei a cerveja sem álcool com ela, da última vez que eu tinha ido, e falei, nossa, a mulher parece que ela tá morrendo, que ela tá odiando a vida. E nesse dia do bar, no primeiro tempo, eu vi ela feito uma louca, empurrando o cliente, xingando os outros, falando pro povo sair da frente. E pra mim era um choque, gente, porque eu falava, cara, o funcionário do bar fazer isso com o cliente, pra mim no Brasil não existiria, entendeu? A gente, no geral, é muito bem tratado quando tá num bar no Brasil. E daí que ela tava empurrando jovem, não, gente. Empurrando senhores que estavam lá assistindo, ela empurrava, ela falava, sai da frente, sai da frente. E as pessoas, tipo, olhavam pra ela, mas ninguém falava nada, tipo, menina, qual que é o seu problema? O que tá acontecendo? E eu e a Camila, a gente olhava pra cara da outra e falava, gente, então, no primeiro ela tempo, é completamente descontrolada. No primeiro tempo tá eu falei pra Bruna, é desnecessário fazer isso. Tipo assim, tem espaço pra ela passar, ela empurrou um senhor. E eu já tinha visto essa mulher, né? Mas assim, ela tá lá dando de louca, não tem nada a ver comigo, ok. Nem eles estavam muito incomodados de ser empurrados, né? Exato. Galera, a mulher veio vindo, assim, e eu já tava, acho que... terminando a cerveja, né? Faltava um golinho, assim, e a cerveja era da pequena. Ela veio na minha direção igual um cachorro raivoso, gritando em francês, pegou a cerveja da minha mão e falou... Isso aqui não. Eu fiquei chocada, porque como eu disse, você poderia muito bem falar pra mim, olha... Você não tá consumindo aqui no bar, então você não pode sentar. Qualquer coisa nesse sentido. Eu iria sair tranquilamente, de verdade. Tipo assim, eu não tava lá pra arrumar rolo. E também, com certeza, você pediria desculpa, né? Se a pessoa chega, não pode beber aqui cerveja de fora. E até porque, como ela sabia que era de fora, porque ela não tinha cerveja. A cerveja sem álcool, né? Então ela tirou o negócio da minha mão, eu fiquei chocada. A minha reação na hora foi pegar a cerveja de volta e já fui me levantando. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui, a mulher tá brava, não sei o quê. Só que isso aí quase matou ela, né, Bruna? Eu pegar a cerveja de volta. Porque eu acho que ela tá acostumada, ela era chefe lá. A gente não sabe se ela era gerente ou dona, eu acho que ela era dona, mas enfim. Ela tá acostumada com a pessoa baixar a cabeça pra ela, né? Então, eu pegar a cerveja de volta quase matou essa mulher do coração. Ela ficou muito puta. Ela começou a gritar, feito uma louca descontrolada no meio do bar, a ponto das pessoas pararem de assistir o jogo pra ver o que tava acontecendo. Parecia que eu tava roubando o bar dela, parecia que eu tava fazendo, sei lá, uma coisa absurda, sabe? Gente, ela gritava na cara da Camila, sai daqui, você sai daqui, sai daqui. Ela gritou tantas vezes. Foi, tipo, bem constrangedor. Assim que eu fiquei... Eu acho que ela gritou pelo menos umas 8 vezes, sai daqui. Gritava, Eu fiquei assim... Só que, como você fica nessa situação sem falar francês e eu nervosa e tal, eu vou falar em português, né? Mas eu falei pra ela em inglês.
me desculpa, eu tentei comprar cerveja sem álcool aqui, você não tinha, mas eu tô saindo, é isso, eles estão consumindo aqui. E a Bruna realmente estava consumindo. Ela começou a gritar pra Bruna sair também. Se eu sou o problema e eu já estou saindo, uma não precisa gritar desse jeito, outra não precisava ter pego a garrafa da minha mão feito uma louca, tipo, você nem me conhece, não sei quem é você. Se tivesse pedido pra eu sair, eu sairia, mas beleza, vou sair, porque até aí eu estava considerando. Eu tô errada. Tô errada, e é isso, tá tudo bem, mas eu já achei totalmente desnecessário tudo, todo a cena e o escândalo. E ela falou pra Bruna sair também, porque a Bruna não tinha nada a ver com o meu problema, né? Mas eu acho também que até a gente não achou tão absurdo ela gritar tanto, porque a gente já tinha visto que ela era completamente doida, descontrolada, então a gente falou, cara, acho que esse comportamento dela é o que a gente esperava dela. O normal deles. É o normal, assim, não deles, dela, né? Não, mas a gente viu várias pessoas descontroladas lá. Sim, mas ela fazendo isso, a gente achou, a gente já esperava. Ela gritou com todo mundo o tempo todo, por nenhum motivo. Imagina ela achar o motivo que era a garrafa, ela ia gritar loucamente mesmo. Mas eu falo deles porque diariamente eu via barracos bizarros dos franceses entre eles, no trânsito, no ônibus, na rua. Eles são muito barraqueiros tipo, não é eles, sabe, gente? Tipo, todo mundo. Só que a plaquinha lá do... Tanto é que eu tirei foto da plaquinha pra colocar em algum vídeo. Nesse vídeo mesmo a gente pode colocar. Nesse vídeo a gente coloca. Tanto no aeroporto, quanto na empresa, correio, na empresa de telefone celular, o que eles fazem é colocar uma placa falando: se você agredir alguém fisicamente ou verbalmente, a gente vai chamar a polícia e você vai levar uma multa. É crime. Por que será que existe essa placa? Eu nunca vi essa placa no Brasil. Eu também não. Não sei não agrida o funcionário. Se já viram, me manda. Eu tenho certeza por quê? Porque eles fazem... tem muito barraco. Só que é isso, barraco é só pra latino. Latino é barraqueiro. Mas europeu é... tá atrás dos direitos dele. Assertivo. Ele é assertivo, tá atrás dos Qual é a direitos diferença deles. entre ser assertivo e barraqueiro? É só nacionalidade. Só seu passaporte, exato. Enfim, como ela fez esse barraco, pra mim era mais um europeu fazer barraco comigo. Ok. Peguei e saí. Saí assumindo, tipo, não deveria ter aberto lá. Realmente foi um erro. Me desculpe. Penso que vários franceses fariam isso, fariam tranquilamente, mas tudo bem. Eu sou latino, sou imigrante, eu não posso. Pode ser que ela tenha ficado realmente chateada de eu dar um golpe lá no bar dela, né? Porque é isso que muita gente vai pensar. E quando a Camila tava saindo, você acha que ela deixou quieto pra mim? Ela ficou me olhando, ela ainda ficou com a mão assim, tipo, esperando saia pro menino, né? Tipo, ela colocou a mão entre eu e o menino e ficou esperando eu sair. E aí eu olhei e falei: ela quer que eu saia? Eu acho que ela quer que eu saia. Aí o menino falou pra ela em francês, né? tipo, nossa, como assim? Não sei o quê. Aí ela virou uma flor, um pêssego e falou: não, então, eu acho que se elas quiserem voltar, é só jogar a cerveja fora. Mas pra mim, você acha que ela falou isso? Ela com a cara de demônio, querendo que eu saísse. Aí eu falei pra ele: eu vou sair porque a minha irmã tá com a cerveja e tal. E o menino ia querer sair também, né? E faltava 10 minutos pra acabar o jogo, gente. Nem isso. Faltava muito pouco pra acabar o jogo. Aí o menino fez uma coisa que eu me surpreendi muito, por sinal, né? E a gente não espera muito também, A gente não né? espera, porque brasileiro, com certeza, o grupo inteiro ia sair. Mas eu falei, cara, um francês, não vai sair do jogo da França. Não vai sair do jogo da França por causa da gente. Então eu falei pra ele: pode ficar aqui, relaxa. Ele: não, eu não vou ficar aqui, eu vou sair com vocês também. Ele pegou e saiu, então saímos os três. E foi um constrangimento, né? Tipo, o menino gritando loucamente. Cara, assim, mas tá bom, gente. Eu falei: ok, quem mandou eu abrir lá, me ferrei, foi isso, ok. Podia ter acabado aí e eu simplesmente ia levar minha vida de tipo, realmente, não faça isso. Mas tudo bem. Gente, saímos. Tava na rua, tá? Lembra? Rua lotada, todo mundo vendo o jogo. 1 milhão de pessoas que não estavam no bar, que não estavam consumindo. E na rua, na calçada, assim. Estavam só vendo o jogo, né? Só vendo o jogo, Muita gente tava com bicicleta até hoje. Montada na bicicleta vendo o jogo. Ou seja, não estava no bar. A mulher vem do lado de fora, na calçada, e começa a fazer um barraco maior do que dentro do bar. Ela gritava na minha cara, só que ela gritava aqui, gente, na minha cara. Gritava em francês, gritava. E aí as pessoas do lado de fora ficaram em choque, tipo, olhando a humilhação, porque ela tava tentando me humilhar naquele momento. Eu olhei assim e falei pra ela na maior paz do mundo, assim, porque eu tava assumindo que eu estava errada. Então eu falei: deixa a mulher nervosa, eu ainda vou, né, manter a situação calma aqui. Falei: olha, me desculpa, eu tentei comprar cerveja sem álcool, estou errada, me desculpa, já saí do bar. É isso. Eu nem falei nada, né, de provocar, nem nada. Falei: é isso, tá tudo tranquilo. Eu vou terminar minha cerveja aqui fora do bar e eu não volto mais no seu bar. Tá tudo bem. Isso eu falando em inglês. Ela gritava em francês comigo. E eu até pensei: será que ela não entende inglês, né? Tipo... não devia entender, né? Porque você tá falando que não tinha cerveja sem álcool lá e por isso você tava bebendo uma cerveja sem álcool de outro lugar. E pra mim, era como se fosse uma água. É como se você não entrar com uma garrafinha de água no rolê, né? Como você não tem água pra vender, eu comprei água em outro lugar, preciso tomar água. Pra mim é isso, porque é uma
cerveja sem álcool que você não tem pra oferecer. Mas eu entendo que tava no estabelecimento dela, entendo que é errado, eu vejo isso como errado, mas sei que aqui no Brasil, se eu fizesse isso, as pessoas iam falar, licença, não pode, tem como você jogar fora, tem como você guardar e tomar depois. Ninguém ia chegar metendo a mão na minha garrafa, metendo a mão nas minhas coisas. E gritando loucamente, me xingando loucamente, e depois me seguir até a rua pra me xingar de novo e tentar me humilhar. Tenho certeza absoluta disso. E o menino ficou olhando, né? Tipo, o que tá acontecendo, gente? O que a mulher tá gritando com você? Eu peguei e saí da frente do bar. Tipo, eu já nem tava mais na frente do bar, mas eu saí literalmente e fui pra rua, gente. Porque era uma rua que não passava muito carro e tal, e como tava tendo jogo, tava até fechado, eu fiquei no meio da rua, longe do bar, já não estava mais no bar. A mulher veio a terceira vez, gritando, feito uma descontrolada. E aí ela mexeu, porque assim, eu tava muito calma, ainda bem que eu tava sóbria nesse dia. Eu agradeci a sobriedade, porque eu duvido que, assim, muita gente que eu conheço com uma pessoa gritando na sua cara não ia dar um empurrão nela, ou enfiar a mão na cara dela, fazer alguma coisa assim, e aí, a partir daí, começar uma briga. Então eu mantive toda a calma do mundo, mas na terceira vez eu falei, essa mulher tá de sacanagem comigo. Tipo assim, eu já não tô mais no bar, eu já não tô fazendo mais nada, eu tô no meio da rua e a rua é pública. Então, na hora que ela veio a terceira vez gritar comigo, ela tava de um jeito muito agressivo, parecia que ela ia me bater, sabe? E aí eu peguei e falei pra ela, cara, eu tô no meio da rua, o que você quer comigo? Qual que é o seu problema? Eu falei, what the fuck is wrong with you? Se você quiser que eu saia daqui, você vai chamar a polícia. E aí a gente conversa com a polícia. Eu não vou sair daqui, sai fora. E aí ela ficou meio assustada e começou a falar inglês comigo. Ela falou pra mim, Eu não quero ver sua cara aqui, sai da frente do meu bar, não passa nessa rua, não sei o quê. e eu olhando pra cara dela, tipo, você é louca. Rainha de Biarritz. Não podia passar na rua dela. Aí nisso já acabou o jogo, né? O menino terminou a cerveja, eu fui jogar a minha também no lixo e parou por aí. Uma situação totalmente desnecessária. O menino pediu desculpa, né? Falou que realmente achou que ela foi desnecessária e mal educada. Então isso aí a gente se surpreendeu também, né? Que ele não passou pano pra ela. E a gente ficou meio chocada com a situação toda. Mas ao mesmo tempo a gente ainda pensava, a gente fez errado, então a reação dela é dela, mas a gente provocou, entre aspas, a gente tava errado. Falei, quer saber? Tá bom, vou pra minha casa, é isso, mas eu vou deixar um review lá no Google, né, porque eu não ia voltar no bar mesmo. Só que eu tive uma experiência ruim lá, de todas as viagens da vida, gente. Eu nunca tive um problema desse, nunca fui tratada desse jeito, por causa de um negócio tão pequeno. E se fosse só a primeira vez que ela tivesse pegado a garrafa, talvez você não tivesse feito um review, né? Não teria. O problema foi a terceira vez que ela veio gritando loucamente de novo, que já não tinha garrafa, já não tinha problema, já não tinha jogo. Nem no bar Nem no bar ela tava, e a mulher ainda gritando loucamente, ainda querendo humilhar e Sendo agressiva. e pra quê, sabe? Por que você pegou só essa pessoa com tantos problemas lá dentro do bar, tanta gente Exato, o bêbada, bar lotado. e só tinha poucas pessoas atendendo, e mesmo assim ela pegando a Camila, perseguindo. Toda hora eu falava, ela vai vir aqui de novo, porque ela tava lá fumando, Ela tava que nem uma rondando, draga, loucamente, rondando assim, a gente. com uma cara, com o olho desse tamanho, e daí ela pegava assim, ó, dava uma olhada, ai, olha lá, ela, vou lá, de novo. Eu falei, eu não igual galo de acredito briga. que ela vai vir aqui de novo. E ela foi, 3 vezes. E a Camila falou, cara, por quê? Pra quê? Que bom que eu tô sóbria. E que bom que a gente tá sóbria. Eu também tava sóbria, então a gente lembra exatamente todos os detalhes. Temos a testemunha do cara, né? Porque ele também mandou mensagem explicando exatamente o que aconteceu, falando que ele achou absurdo. Isso também é muito importante, né? Porque às vezes, quando dá um rolo desse, as pessoas, elas estão bêbadas, aí não lembram muito bem os detalhes. Fica se culpando, fica culpando. Tipo, a gente admitiu que estava errado, pegou, saiu e pronto, sabe? Não tinha por que ter as outras 2 agressões verbais dela, né? Enfim, aí voltei pra casa, fiz o review justamente pelo que a Bruna falou, pela segunda e pela terceira vez, se fosse só da primeira eu não teria feito. E deixei um review lá falando, a manager, né, que é a gerente, a dona lá, a fulana, totalmente controlada, precisa de um treinamento melhor pra lidar com clientes, e nesses 14 anos viajando, todos os países que eu passei, eu nunca fui tão desrespeitada igual nesse estabelecimento. Já aconteceu outros casos de xenofobia e de preconceito, de ser mulher viajando sozinha, mas uma pessoa vinha agressiva desse jeito, gritando comigo por causa de nada, já que eu já estava na rua, a terceira vez não tinha mais motivo pra ela estar dando de louca desse jeito. Então foi a pior experiência que eu tive num bar. E eu frequento bares, gente, já fui em muitos rolês, vários pubs diferentes, não tem justificativo pra aquilo. Deixei lá meu review. Mas daí que a gente viu que a mulher era muito mais atormentada do que aconteceu lá naquele dia. Eu não tinha dúvidas, né? Que ela era loucaça. Mas eu achei que, por ser um estabelecimento, as pessoas têm um cuidado, né? Com o que vai sair na internet, como vai responder o cliente. Mas não tem cuidado nenhum. Não tem cuidado. E outra coisa também é que você escreveu, né? Que o motivo, novamente, tipo, não tinha cerveja, não estou tomando, não tô tomando álcool. Então, é por isso
que eu peguei uma cerveja sem álcool. Eu escrevi também a minha parte, né? Ou seja, ela explicou porque, caso a pessoa não viu, caso a pessoa não entendeu lá na gritaria que ela fez, ela ainda escreveu o motivo. Então, a gente ainda não foi só falou Só meteu o pau nela. exatamente, A situação toda. limpou a sua e falou a dela. Não, a gente contou a situação inteira e a gente não, eu falo como se fosse a gente, porque a gente é um combo. A Bruna tava junto comigo. Mas a Camila fez o review e explicou o que tinha acontecido e como foi a reação e disse que a reação foi completamente desproporcional pro que aconteceu, né? Ela deu um report lá no meu review falando que eu estava mentindo pra queimar o restaurante. E o Google vai lá e apaga o comentário. Eu falei pra Bruna, cara, eu deixei meu review lá e não tá mais lá. Fui lá e comentei mais uma vez. Isso foi no dia seguinte de manhã, né? Comentei mais uma vez e o Google deixa você voltar com o comentário. Ele tira se a pessoa reporta falando alguma coisa. Mas ele deixou de novo. E aí a gente ficou nessa de manhã. Acho que umas 4 horas, né, Bruna? Eu comentava, ela reportava, o Google apagava, eu ia lá, comentava de novo, o comentário voltava. E a gente ficou nessa por muito tempo, gente, muitas vezes. Eu falei, cara, se ela acha que o meu review não vai ficar aqui, mas não vai mesmo, porque eu vou comentar. Se ela pagar 1000 vezes, eu vou comentar 1001. Gente, porque assim, eu tenho todo o direito de dar um review na internet, assim como todas as pessoas têm direito de dar review na internet, e eu não tava mentindo em nada. Eu não estava mentindo. Aí o que aconteceu? Ela deu uma desistida, né, que eu tava lá toda hora comentando, e me respondeu. E aí o negócio fica bom, gente. A história fica... Eu falei pra Bruna, cara, você não vai acreditar no que ela comentou. Quando a pessoa é mentirosa e mau caráter, quando você tá errado na situação, porque você sabe que a Camila tava errada num ponto. Você, depois que você faz uma coisa agressiva, você fica 2 vezes errado, né? Então, quando você tá errado, você tem que criar coisas na sua cabeça pra ver se fica um pouco melhor. No comentário resposta dela, ela falou: primeiro, eu sim tinha cerveja sem álcool pra te dar. Aqui são as cervejas que eu tenho. Ela citou as cervejas que ela tinha sem álcool. E ela mentira. não tinha, e eu tenho certeza disso, porque eu escutei o cara falando que não tinha. O cara francês perguntou e falou que não tinha, que só tinha, a única coisa sem álcool era um suco ou então a ginger beer ruim, que eram os 2 ruins. Mentiu aí, a primeira linha dela já era mentira, falando que ela tinha cerveja sem álcool sim, e a Camila foi a espertona que cheguei com cerveja de outro lugar, que não quis comprar lá. Segunda coisa, A gente só piora, vai vendo. falou que a Camila estava pegando um lugar de senhores de idade, porque não tinha cadeiras disponíveis, lembrando que tinha uma cadeira justamente disponível do meu lado, Do assim. lado da Bruna. E que a Camila estava no lugar dos senhores, que tinha muita gente, pessoas que sim estavam consumindo e que queriam sentar, e a Camila estava usando a cadeira de alguém. Aí a O Camila... bar inteiro em pé, gente. O bar inteiro em pé. E outra coisa, ela falou que eu e o amigo não estávamos consumindo. Eu tenho mentira. o recibo, que graças a Deus eu paguei, a cerveja e o meu ginger beer. Eu tenho o recibo lá do bar. Terceira mentira. A gente já falou terceira? Quarta, sei lá. Foram tantas mais mentiras que a gente não... Ela literalmente falou assim, ela estava roubando cadeira de velhinhos. E eu fiquei tipo, gente, não foi essa situação. Mas enfim, tá. E aí, como eu tinha escrito que ela me perseguiu na rua e foi dar de doida, ela respondeu que ela só foi falar comigo na rua amavelmente, de um jeito muito educado, e ela literalmente escreveu isso, que ela foi preocupada comigo. Falar pra eu atravessar a rua, porque senão poderia acontecer um acidente, já que ali passam carros. Olha a loucura da pessoa, gente. Essa é a maior distorção de realidade que eu já vi na minha vida. Foi bonito de ver. Foi bonito, assim, a criatividade da pessoa, a loucura, que você fica assim... Amiga. Tipo assim, ela falou que eu fui péssima e por isso que ela foi atrás de mim. E ela, maravilhosa, educada, preocupada com a segurança de uma pessoa péssima que rouba cadeira de velhinhos, ela foi lá pedir pra pessoa atravessar e sentar lá do outro lado. Ela esqueceu que ela gritou. Eu não quero ver sua cara! Eu quero sair daqui, sai daqui! Ela esqueceu dessa parte super agressiva dela. Só que o que aconteceu, o que a gente percebeu? Tem outros comentários falando exatamente a mesma coisa que o meu, né? Que Citando o nome dela, Citando o nome inclusive. dela, que ela é louca, descontrolada, não sei o que, mas todos os outros ela deixou. O meu, ela fez questão de apagar 1000 vezes e responder. E aí, no dia seguinte, eu voltei lá e ainda assim, ela tinha apagado meu comentário mais uma vez, dando esse report aí pro Google. E eu fiquei lá, de novo, postando. E eu falei, eu vou atormentar essa mulher nem que seja um mês, mas todos os dias que eu voltar e meu comentário estiver apagado, vai estar aqui. Só que, o que aconteceu? Eu falei pra Bruna, deixa um like aí do seu perfil pro Google ver que meu comentário é legítimo, porque o que o Google tava me mandando é que eu nunca frequentei aquele lugar, que eu nunca fui lá e que eu tava tentando só queimar um estabelecimento. E não era. Então eu falei, cara, deixa lá um like, porque daí quanto mais tiver uma relevância e tal, eu acho que vai ser mais difícil o Google apagar. E ela continuou apagando. Gente, ela ficou nessa, apagando meus comentários e voltava, e aí começou a pedir pros amigos dela irem lá comentar coisas positivas, falando que o staff era maravilhoso, melhor restaurante de Biarritz, melhor bar de Biarritz, não sei o que, não. Eu O falei, staff gente, é maravilhoso, staff perfeito, educado, exato. E aí eu falei, ela vai fazer isso? Então eu também vou pedir pros meus amigos darem like lá no meu comentário, porque daí eu acho que o Google vai dar mais credibilidade e vai deixar meu comentário lá. E aí a gente ficou nessa briga aí, ela continuava apagando os meus comentários,
comentários, até que eu fui pro Twitter. No Twitter eu expliquei a situação, né, e falei pras pessoas, gente, vou colocar um link aqui, e no Twitter tem o quê? 5 mil seguidores, tipo, não vim no Instagram ou no canal falar, tipo, vou queimar esse bar. Falei, gente, vocês puderem me ajudar, deixar um like nesse comentário, porque aconteceu isso, isso e isso, e esse foi meu lado, expliquei, né, o da cerveja, expliquei tudo. Se vocês puderem, se compadecerem e deixar o like só pro Google não apagar mais o meu review, eu agradeço. E eu falei, por favor, não ataquem o bar, por favor, não deixem review nenhum. Só que as pessoas simplesmente viram a resposta dela, viram a situação e ficaram muito putas. Então, eu entendo que as pessoas fizeram também. Não foi minha intenção de verdade, não foi. Só queria que o meu comentário ficasse lá. Mas até naquele ponto lá, eu falei, essa mulher é uma idiota, vai que ela aprende alguma coisa com isso, né? Eu e a Camila, a gente ficou, meu Deus, as pessoas estão começando a avaliar mal. Mas eu fiquei chocada, fiquei preocupada, mas depois eu falei, quer saber? Porque pessoas como ela, pessoas mau caráter, mentirosas desse jeito, tem realmente que aprender uma lição. Às vezes é uma lição, eu falei isso pra Bruna. Às vezes é uma lição pra ver se ela melhora a personalidade torcida dela. E também outra coisa, você nunca sabe quem que você tá falando ali. Você não sabe se a pessoa tem 1000 amigos, você não sabe quem são os clientes, sabe? E ela mesmo assim, ela tá nem aí, ela pode tratar as pessoas como lixo e todo mundo vai ficar quieto, não vai comentar nada lá na avaliação, né? Exato. As pessoas começaram a deixar review negativo e a nota dela foi de 4,5 pra 2,1. Tipo assim, caiu muito. Começaram a comentar várias coisas. O que eu, particularmente, gente, eu não sou a pessoa que eu falo, ataquem esse lugar, ataquem essa pessoa, porque as nossas experiências são muito individuais. Então eu conto as minhas experiências, dificilmente eu falo o nome do lugar, o nome da pessoa, o que aconteceu, porque eu não quero que as pessoas tomem as minhas dores. Mas nesse caso aí eu falei, já que ela quer jogar sujo, então eu também lavo minhas mãos, porque simplesmente foi uma experiência real e quando a experiência se torna pública, cabe à empresa fazer lá a própria resposta, né? Dar uma resposta melhor, sei lá. E ela, como empresa, ela tinha zero postura profissional, foi tipo ridículo. Gente, ela começou a xingar as pessoas que estavam comentando. Ela começou a arrumar briga com outras pessoas que estavam no Brasil. Daí ela começou a reportar comentários e eu vendo... Começou a ameaçar as pessoas de processo, Ameaçou. de prisão, falando que não importava se eles estavam em outros países, que ela ia atrás Mandar a deles. polícia atrás deles. Tipo, completamente descontrolada. Coitada. É isso que eu penso. Tem pessoas que não deveriam ter negócio, porque... Se você tem esse descontrole todo emocional, o seu negócio tá fadado ao fracasso, literalmente. Eu acho que ela ficou o final de semana inteiro, né? Apagando o comentário das pessoas, reportando. E o deles, de fato, né? As pessoas não estavam lá, não viram, então o Google apagou e ficou por isso mesmo. Mas o meu comentário ficou lá. Ela parou de apagar porque eu acho que ela deu uma cansada, né? Mas o que me deixou revoltada dessa história é que eu entrei no perfil de um dos amigos dela que falou que o staff é a melhor coisa da vida, que eles eram super simpáticos, maravilhosos e tal. Eu entrei no deles e aí ele tava avaliando. Dá pra ver os reviews que a pessoa você tem, consegue ver o review que a pessoa fez de outros estabelecimentos. E aí entrei e ele falava muito mal de uma balada lá. E era um textão desse tamanho, assim, é o maior Contando a que o da experiência Camila. dele, é. Contando a experiência dele, falando como foi absurdo, que foi o pessoal era muito agredido, expulso, rude, né? não sei o que, blá blá blá. Aí eu fiquei revoltada. Por que a minha irmã não pode deixar o review dela Verdadeiro. negativo do estabelecimento da sua amiga e você acha de bom tom, você sim tem direito de deixar o review daquele tamanho todo em outro lugar. Então, você fica pensando, as pessoas, elas... no cu dos outros é muito refresco, Muito hipocrisia, né? né? É muito refresco. Mas no meu, não. Eu vou deixar a avaliação. Então eu acho assim, todo mundo tem direito de deixar a avaliação. Principalmente se for uma coisa verdadeira. Se aconteceu mesmo, eu tenho todo o direito de deixar lá. E a pessoa tem todo o direito de resposta. Então, esse sistema do Google Reviews, sinceramente, eu achei... O Google apagar. Uó. Eu não confio mais em nenhum Google Reviews, porque você vê que se a empresa manipulável. não quiser, se a empresa achar que isso tá sendo muito prejudicial pra empresa deles, mesmo que seja verdade, mesmo que a pessoa tenha todas as provas, e mesmo assim eles deletaram como se fosse mentira, como se a gente nunca tivesse estado lá. Então eu fiquei revoltada, não só com a empresa, mas com o Google Reviews também. Falei, cara, não confie. Ela ficou o final de semana todo apagando lá, depois eventualmente a nota dela voltou ao normal, mas o meu comentário ficou lá e era isso que eu queria. O meu review vai ficar lá. A gente até encontrou com ela depois, né? Foi engraçado, porque a gente nunca viu essa mulher na vida. E depois, na mesma semana, a gente chegou num café lá pra trabalhar e ela estava bem na porta. Então ela nem identificou a gente, né? Ficou meio na dúvida, porque eu no bar e eu trabalhando tava de óculos, de capuz e tal, diferente. Então ela ficou olhando, mas não percebeu. E aí ela me mandou uma mensagem lá no meu comentário falando que era pra eu parar com o cyberbullying na internet, que era pra eu voltar lá no bar pra gente resolver isso de mulher pra mulher. Nossa, e aí... dá na sua cara. Dá na minha cara, acho que eu era burra, eu vou dar lá. E aí a gente achou que depois dessa avaliação negativa ela ia aprender alguma coisa. Não, gente, essas pessoas nunca aprendem nada. O que aconteceu depois no jogo da França, na final da França, ela mexeu com um grupo de, acho que eram 8 franceses que consumiram a noite inteira e aí na hora do jogo parece que eles pararam de consumir, que eles já tinham comido, jantado, já tinham feito tudo e aí na hora do jogo eles só estavam bebendo cerveja lá, assistindo o jogo. E aí ela falou que se eles quisessem ficar lá sentados, eles tinham que consumir mais.
E eles falaram, cara, a gente consumiu a noite inteira já. Tipo, gastamos muito. nossa mesa já tá caríssima. Por que a gente tem que consumir mais? E ela Expulsou eles, ela né? expulsou, Brigou, causou, xingou. brigou. E eles, obviamente... Os 8 deixaram um review lá. Os 8 deixaram review e, obviamente, revoltados com a situação, falando mal do lugar, falando mal dela de novo, porque com certeza foi ela. E aí... Aí ela foi lá dar resposta falando que o problema eram eles. O problema é que eles... O que foi também? Que eles estavam roubando o lugar de velhinho, não foi? Roubando o lugar das pessoas e não sei o quê. Eles não Só que tinham o que a gente combinado. falou, Copa do Mundo, o bar está lotado, não tem como você ficar brigando com todos os clientes lá. E como ela mentiu na minha situação, eu tenho certeza que ela mentiu na situação desses meninos também. Só que eles deixaram um comentário lá. Para as pessoas verem, gente, que não sou eu, a brasileira folgada golpista que foi lá dar um golpe no bar e pegar cerveja de outro lugar. Ela faz isso com outras pessoas também, totalmente desequilibrada, e como a Bruna disse, não devia ter negócio. Ou então devia fazer um treinamento melhor. Ou vai ver. Uma terapia, né? Daí Terapia, tira alguma coisa. todo o ódio que tem, trabalha internamente e aí consegue trabalhar normal com as pessoas, né? Porque pessoas que estão assim, revoltadas com a vida, odiando a vida, realmente não vai conseguir tratar alguém bem. Quando eu contei essa história pros meus amigos franceses, eles falaram: ai, não, mas realmente aqui na França não pode fazer isso. E eu dá vontade de dar risada, né? Tipo, cara, vocês quebram regra pra tudo o dia inteiro, não Sabe o tem que condição. pode? Dar um golpe na Apple. Isso pode. Exato. Tomar uma cervejinha sem álcool no bar? Não Sair pode. no restaurante correndo, não precisa Pode. pagar, pode. Furar a fila depois que as amigas ficaram 3 horas na fila, Pode. Isso aí pode. Enfim, gente, é uma hipocrisia do cão. A única coisa que eu queria deixar disso pra vocês é que se ela só tivesse pedido até o primeiro momento pra eu sair, mesmo com a gritaria, eu teria saído tranquilamente. Não acho que foi justificável a segunda e a terceira vez, mas esse negócio deles quebrarem várias regras e daí quando você faz ou alguém de fora faz, eles acham realmente absurdo. E aqui nos comentários eu tenho certeza que vai falar também, gente, falar que eu procurei por isso, que isso e aquilo. E pra mim não justifica. Pra mim tem coisas que você pode conversar e falar pra pessoa e tal, que eu acho que aconteceria muito no Brasil. Alguém chegar e falar, querida, se retire, porque eu sairia tranquilamente. Mas enfim, o que eu achei que foi uma humilhação desnecessária, um tratamento assim que eles têm com os outros. Desproporcional pra tudo. Não aconteceria no Brasil, e quando eles vêm pro Brasil, eles fazem um monte de merda. Pessoas, né, gringos no geral. São tratados assim. São tratados assim, isso aí me irrita num nível. E se vocês falam que não fazem essas coisas no Brasil, quem lembra daqueles nadadores lá Das Olimpíadas. Das Olimpíadas que fizeram, acho que Pintaram o set. Vocês lembram disso? Eles dão e jeitinho toda pra vez tudo. que acontece alguma coisa com um gringo, eu vou lá e comento: ah, esses brasileiros, kkkk, opa, não é brasileiro, kkkk. Eu zoo sempre, porque é isso, brasileiro, a gente é vira-lata, infelizmente, a gente foi criado pra ser vira-lata, graças a Deus que a gente já saiu dessa bolha na caminhada de ser vira-lata, mas a gente, acho que quando a gente era criança, a gente acabava sendo um pouquinho vira-lata, né? Você fala, lá naquele país as pessoas são muito educadas, eles falam bonjour pra tudo, eles são muito eles falam que educados. tipo, eles são muito evoluídos, eles são muito melhores. E na verdade não é, gente. Não é o pra ser nada. humano é Eu podre. odeio quem fica pagando pau pra gringo. Ai, aqui tudo funciona. Aí às vezes é isso, igual a sueca falando: não, meu país é politicamente correto. No país deles. A partir do momento que eles vão pro país dos outros, aí o papo é outro. Aí pula muro do México pra ir em festival pra não pagar em peso. E quebra a perna e daí tem que fazer uma cirurgia. Foi muito específico. A menina foi pular um muro do festival pra não pagar e quebrou a perna, e daí teve que ser atendida num hospital mexicano e saiu falando mal ainda do hospital, né? Sendo que a bonita que tava lá pendurada no negócio. Pra não pagar. Pra não pagar. Mas se fosse eu fazendo isso, ai, gente, eu ia ser Gente, a pessoa pra sempre. Então é isso, gente. Eu acho Essa foi a que história. a gente já deixou claro nos pontos, né? Se você ainda se atrever a comentar alguma coisa, ai meu Deus do céu, não sei. Tem gente que realmente você pode desenhar, até sentir na pele, né? Não consegue entender a situação. Mas é isso, eu realmente acho que eu não precisava ter aberto a cerveja lá, só que eu também não vi problema nenhum, porque eles fazem coisas infinitamente piores. E lá na questão eu só tava com sede. Literalmente eu tava com sede, querendo ir embora, não tava nem gostando do jogo, não tava enxergando nada. Sim. Mas enfim. É que quando você fala cerveja num bar, é uma coisa que você fica, meu Deus, uma cerveja, então não tem. Tá muito errado isso. Só que era uma cerveja sem álcool. Não, mas o que eu ia falar também, se Que não fosse um tinha. bar que, tipo assim, tá todo mundo sentadinho de boa e não tá tão lotado, se fosse qualquer outro dia, eu também não faria isso. Eu simplesmente nem iria, sei lá. E se você achasse que daria tanto problema, você ia estar bebendo assim, né? É, escondido, não tava escondendo colocando ninguém, num copo, exato. a Camila simplesmente tava assim, tomando e só. E o segurança viu, o cara viu, todo mundo viu. Realmente, acho que foi um problema mais... Eu acho que ela pegou aquela situação e falou, agora eu vou descontar todo Minha raiva dessa vez daí. Olha, ela deu motivo, agora eu vou. Eu acho que você pode sim ter experiências ruins e falar sobre abertamente, e cabe à empresa se posicionar. Se foi verdade, se não foi verdade, provas, tá aqui. E eu não tô falando que sempre o cliente tem razão, tá, gente? Isso aí não é verdade. Eu sei que tem muita gente que o próprio cliente é atormentado. Eu só queria expor que eu sabia que eu poderia ter feito melhor, que eu tava errada, mas a partir da segunda, da terceira vez, não teve como falar.
diferente da doideira da mulher, não. E se ela não queria pedir desculpa, pelo menos falasse a verdade. É, Olha, exato. realmente eu fui ver, não tinha cerveja, então eu entendo, mas mesmo assim tá errado, você não pode tomar cerveja no meu bar com a situação. Se ela só tivesse falado a verdade, É. eu também não ia ter ficado com tanto ranço. Exatamente. Mas era só isso. O problema é que ela mentiu e falou como se você fosse a louca golpista e ela a pessoa mais educada e mais normal do mundo e super de boa, que tava fazendo tudo certo e você é louca. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. A gente não tem memórias boas desse dia. Eu só agradeço a sobriedade nesse dia, porque daí se eu tivesse perdido a paciência, dado uma na cara dela, aí eu ia estar errada, que a polícia ia vir e falar imigrante que agrediu a francesa, coitadinha, que nada fez. E é isso, não perdi a paciência. Eu só realmente dei uma cortada nela quando eu já tava na rua. E eu falei pra ela, a rua é pública. Então, se você não gostou de ver minha cara, você vai chamar a polícia aqui. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Manchar BR. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo. É nóis. Tchau.